pergunta é peptídeo, né? Então você precisa saber tudo sobre peptídeo, né? Você quer saber? Eu sei que você quer saber, então eu vou falar. Peptídeo, eles funcionam ou não funcionam? Pessoal, vamos deixar claro aqui. As canetinhas emagrecedoras funcionam? Pois é, elas são peptídeos. Elas são peptídeos que são aplicadas em você de forma subcutânea, que ao longo do tempo elas vão liberando a ação na sua corrente sanguínea e indo em outros órgãos e fazendo com que esses outros órgãos trabalhem para ela. Por exemplo, quando você aplica uma caneta emagrecedora, ela vai lá no seu cérebro e fala assim: olha, você não precisa comer, você está saciado, você está com o estômago cheio. Inclusive, ele vai lá também no seu pâncreas e faz uma outra ação. Ele fala assim: pâncreas, por favor, libera a insulina. Essa insulina cai na sua corrente sanguínea e diminui os seus índices de açúcar no sangue, o seu índice glicêmico. Ela pode ir também fazer uma ação análoga à do glucagon e fazer com que o glucagon distribua açúcar vindo do fígado que é armazenado ali para o sangue. Então, o peptídeo da canetinha, ele funciona. Existem outros peptídeos de outras características que podem dar força muscular, energia, reparação do sono. Isso eu não posso te garantir. Mas que existe um peptídeo que funciona, que é o das canetinhas, isso existe. Então, a possibilidade da nanotecnologia ou a tecnologia médica descobrir outros peptídeos que possam vir fazer outros benefícios, isso é possível, baseado no que a gente tem da canetinha. Eu não vou conseguir em um vídeo te contar tudo sobre peptídeo, mas eu posso te dar uma ideia e fazer uma analogia que pode abrir os caminhos do peptídeo. Vem comigo. Acompanha que um peptídeo é a junção de vários aminoácidos. Vários aminoácidos formam um peptídeo. Vários peptídeos formam proteína. Essas proteínas podem assumir funções de hormônio, muscular e etc e tal, ok? O que nós temos hoje liberado de peptídeo que você nem percebe? As canetas emagrecedoras. Elas são peptídeos. Elas também são junções de aminoácidos que trabalham de forma agonista quando você aplica de forma subcutânea, agindo em um órgão seu para que ele libere outros peptídeos ou outras proteínas com função de hormônio. Se você aplica a retratutida e ela vai lá no seu pâncreas e faz com que ele libere insulina, ele é um peptídeo que funciona. Partindo do princípio que você aceita que as canetas emagrecedoras são peptídeos e elas funcionam, por que outros peptídeos não podem funcionar? Mas eu não estou aqui dizendo para você que os outros peptídeos que estão sendo oferecidos para você de forma clandestina e sem estudo, eles funcionam. Eu não posso garantir que qualquer peptídeo que você está tomando aí de forma oral, que você comprou de forma clandestina na internet, ele vai fazer você reparar o seu sono, melhorar a sua massa muscular. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem peptídeos liberados e que têm comprovação de funcionamento. É possível que o futuro esteja encaminhando para novos peptídeos, além daqueles que a gente conhece, que de forma comprovada funcionam, para que a gente possa ter ainda mais outros peptídeos com funções semelhantes e que funcionem também. O que confunde muita gente, né, é, por exemplo, o BCAA, o aminoácido, diferentemente do peptídeo, diferentemente de uma proteína, diferentemente de um hormônio. Como que isso se articula? Quais são as diferenças dele, né? Quando você toma o BCAA, um aminoácido, né, seja em comprimido ou líquido, e que ele vai para dentro do seu corpo, ele vai ser absorvido de formas de aminoácidos, e aminoácidos eles se juntam para formar peptídeos. O que eu não posso garantir é que esses aminoácidos, quando se juntam, vão formar um peptídeo X, que é o que a gente quer. Então o que eu faço? Eu vou lá, manipulo esses aminoácidos, eu formo essas junções de aminoácidos que são os peptídeos, coloco ele dentro de uma caneta ou de alguma coisa assim e aplico. Aí sim, ele cai na corrente sanguínea naquela forma que eu quero e que ele tem um endereço para um receptor específico aonde ele vai falar: olha, faça isso. Essa é uma diferença entre aminoácido e peptídeo. Tá, e qual é a diferença das junções desse peptídeo? Você pegou aminoácido, juntou peptídeo. Aí se você juntar peptídeos, pode formar o quê? Uma proteína. Aí você fala assim: tá, mas e o que é o hormônio? São proteínas que têm uma função específica dentro do seu corpo, em algum órgão, em alguma célula, e ali elas ganham um nome diferente, que é o hormônio, que não deixa de ser uma proteína, que é uma junção de peptídeo. Então, só para seguir uma cadeia lógica da situação, quando você começa a desmembrar uma insulina, por exemplo, que é uma proteína,
que tem uma ação específica em células, que é diminuir, né, colocar para dentro a açúcar, quando você começa a quebrá-la ali, você acha o peptídeo. E quando você quebra o peptídeo, você acha o aminoácido. Então por que a maioria desses peptídeos, eles são aplicáveis? Porque ele tende a cair na corrente sanguínea do mesmo jeito que a gente quer, e ele vai em algum órgão-alvo e fala assim, olha, faça isso por mim. Então é por isso que ele funciona. Então você pega uma caneta emagrecedora, que é um peptídeo, que é uma junção de aminoácidos, e aplica em você, ele cai dentro da sua corrente sanguínea e vai lá naqueles receptores que está no cérebro, que está no pâncreas, que pode estar no fígado, e faz a ação dele trabalhar para esse peptídeo. Então é por isso que muitas das vezes a pessoa tem dificuldade em entender que de forma oral, por ter um metabolismo ali e quebrar essa molécula, ele pode não funcionar, porque depois que você ingere isso, será que isso vai se manter íntegro? Porque tem uma digestão, né? Que a gente fala ali. Então a ideia é de se fazer aplicado em relação ao oral. Por isso que a testosterona, que é um hormônio, ele também se faz aplicável e não tem de forma oral. Porque se você ingere, a tendência é de ser degradado. E quando ele quebra, aquela molécula que está ali, que como se fosse uma casa, e você quebra telhado, parede, tijolo, piso, ele não tem a mesma função na casa. Ele pode ter até a mesma, parecer uma casa, mas de forma separada ele não tem função. Então quando ela se junta, aí ela tem uma função, e essa é a ideia de uma proteína, de um hormônio. Diferente, por exemplo, de um aminoácido ou de um peptídeo. Aí depois dessas explicações, vamos fazer uma relação entre uma medicação que vem padrão já de um laboratório e a outra que é manipulada em uma farmácia de manipulação, beleza? Por que a diferença delas duas? O princípio ativo de um peptídeo, por exemplo, a retratutida ou a semaglutida e etc e tal, ela é a mesma. A pessoa da farmácia de manipulação, ela vai pegar esse mesmo peptídeo e aí ela vai transformar isso em uma substância para você aplicar, ok? Se isso for de forma manipulada. Mas o que você não tem como garantia é que essa manipulação, ela vai ter um veículo de absorção igual a de uma medicação que já foi estudada em um laboratório específico. Muitas das vezes o médico não gosta de fazer a manipulação porque o princípio é igual. Mas e a forma como ele vai entrar? Ah, mas ele é a mesma, ele é aplicável também, tá? Mas ele quando cai ali na subcutânea, que ele vai ser liberado devagarzinho, será que ele tem outra substância junto que garante que ele vai ter uma ação de 7 dias? Porque essa tecnologia por trás dessa absorção e dessa liberação, o laboratório que pesquisou aquela medicação, ele não é obrigado a liberar a tecnologia que ele usou. Então, por isso que pode ter diferença na ação e na duração e na forma de resultado, inclusive nos efeitos colaterais da medicação, quando ela é manipulada. Eu não estou dizendo que ela é pior ou melhor, eu estou dizendo que existe uma diferença, ok? Principalmente quando essa medicação ela é oferecida de forma injetável e as farmácias de manipulação ou as internets, elas te oferecem isso de forma oral, falando e prometendo o mesmo efeito. Será que tem? Eu te pergunto, quem te garante que quando você toma uma medicação, ela não vai ser degradada ali ou mudada no metabolismo que você tem, na digestão que você tem? Então é por isso que existe um consenso. A forma de administração, a forma que você coloca essa medicação para dentro e a forma que ela vai ser absorvida pelo seu corpo muda completamente, tá? Então isso é uma outra coisa que você tem que ficar atento a esse tópico. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe de forma clandestina mais de 400 peptídeos que as pessoas estão usando de forma discriminada. Uma é para melhorar cabelo, reparar sono, massa muscular, crescer unha e etc e tal. O que dá para garantir é que nenhum peptídeo ou nenhuma proteína ou nenhum hormônio, né, ele tem uma ação específica em um local só. Você pega essas canetinhas emagrecedoras que são peptídeos e faz a injeção e ela tem um efeito emagrecedor que você quer, mas ela tem outros efeitos colaterais. Por que isso acontece? Porque esse peptídeo, essa substância, ele age em outros locais, senão aqueles que você quer especificamente. Você não quer, por exemplo, ficar enjoado. Você não quer ter dor de cabeça, mas você quer emagrecer. O que não dá para garantir é que esses peptídeos, que existem diversos, prometendo, por exemplo, que se você tomar sua unha ou seu cabelo vai crescer, é que ele faça isso e somente isso. Não dá para garantir um efeito
exclusivo de uma medicação. Então, assim, uma crítica que a gente faz é que existem milhares de peptídeos prometendo milhares de coisas. Isso não é assim, não é de forma tão determinante. Então, assim, no mundo do peptídeo, o que dá para saber é que existem peptídeos que comprovadamente fazem ações e que têm efeitos positivos e efeitos negativos também, como qualquer medicação, e que outros virão e serão liberados, mas não dá para dizer que todos eles são de forma milagrosa e que podem levar a só benefícios. Não dá para você ficar vagando na internet entre vários conteúdos, entre várias páginas de saúde ou ouvindo pessoas que não são especialistas. Nós temos uma plataforma de telemedicina focada em saúde que conduz você a uma vida mais leve, mais saudável, sem medo e sem exagero. Você pode encontrar aqui diversos especialistas, desde a área da psiquiatria até da endocrinologia, da saúde mental ao emagrecimento, otorrino, cirurgia geral, pediatria. O local onde você vai encontrar conteúdos e médicos 24 horas é na MPO Saúde, a plataforma digital que mais cresce e mais confiável do Brasil.